Olá, boa noite. Boa noite para você. Quarta-feira é dia de sessão no Supremo Tribunal Federal. E o plenário do Supremo manteve hoje decisão que determina que Correios apresentem justificativa para demissões. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. A discussão nesse caso foi durante o julgamento de embargos de declaração, que é um recurso e que foi apresentado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos contra uma decisão de 2013 do Supremo Tribunal Federal. Na época, o STF confirmou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que para poder demitir funcionários seletistas sem justa causa, os Correios deveriam apresentar uma motivação, ou seja, uma justificativa para dispensar esses funcionários. Na sessão dessa quarta-feira, por maioria, os ministros confirmaram essa decisão da necessidade de haver, então, uma justificativa e ainda que este caso vale apenas para os Correios e não se estende para outras empresas públicas ou de economia mista. Vamos ver a reportagem. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator dos embargos, disse que os Correios só podem demitir funcionários sem justa causa a partir de uma motivação, ou seja, devem justificar formalmente o motivo da dispensa. O ministro também ressaltou que outros pontos não poderiam ser decididos, como estabilidade, reintegração e até se a determinação do STF vale para outras empresas públicas ou de economia mista. Se o empregado é admitido por concurso público, a sua demissão tem que ser motivada. Já os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin negaram o pedido dos Correios. Para eles, não há nenhum ponto a esclarecer na decisão do STF. A jurisdição se esgotou. E se esgotou, inclusive, com uma tese. A época em que nós julgamos o recurso extraordinário, mesmo sob a repercussão geral, não era comum editar-se tese. Eu não verifico a obscuridade apontada no que diz respeito ao alcance subjetivo da decisão. Parece-me incontroverso que o acordo se refere à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Não vejo nenhuma controvérsia. Mas, por maioria, o plenário decidiu julgar apenas parte do recurso para estabelecer a tese de que os Correios precisam apresentar os motivos no caso de dispensa do funcionário. Também não há necessidade de abrir processo administrativo. Quando se faz um processo seletivo ou um concurso público de ingresso, é preciso que a demissão siga inversamente o mesmo rito, ainda que aproximado. E restringimos a tese apenas ao que foi discutido especificamente nos autos, que era a situação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Nada mais acho que seja necessário. A própria exigência, necessidade de motivação e já dispensa o processo administrativo. Administrativamente já não exige procedimento administrativo. A motivação tem de ser veiculada em algum instrumento. O que nós precisamos apenas é de um procedimento formal, não um processo administrativo. Eu entendo que é possível acolher os embargos, uma vez que esta tese, com a devida vênia do eminente ministro Marco Aurélio e pelos fundamentos na rejeição que o acompanhou o ministro Luiz Edson Fachin, porque houve embargos e nós estamos ainda julgando o acórdão na sessão jurisdicional. Por isso eu vou pedir vênia acolher para fixar a tese minimalista.